Qual o problema dos Estados Unidos é a dívida? A dívida pública do país, do governo federal, está em 32,66 trilhões de dólares. Dá para acompanhar ao vivo. A dívida externa está em 24,5 trilhões de dólares. Ok? Mas tem outra. Você provavelmente quase nunca ouviu falar da mais perigosa de todas as dívidas. O déficit de transações correntes, que nos Estados Unidos estava em 34 trilhões de dólares o ano passado. Com certeza aumentou. Aí você acha, bom, isso é muito. Tem a dívida externa, mais 19 trilhões de dólares. Ok. Mas continua. Temos a dívida dos entes subnacionais, os estados e os municípios. No caso dos Estados Unidos, representa 40% de um PIB de 27 trilhões. Portanto, mais 11 trilhões de dívida. E continua. Aqui nós temos mais 1 trilhão de dólares de dívidas de cartão de crédito. E, finalmente, 1,77 trilhões de dólares de dívida estudantil. Entende agora porque isso não é uma fase e que não vai passar. Gente, são 120 trilhões de dólares de dívida. E uma dívida que não pode ser paga, não será paga. Simples assim. A ideia, a função, o motivo da globalização é aumentar a dívida. Aumentando a dívida, você aumenta o número e o poder dos bilionários. Una persona promedio y que se necesitarían 1.8 millones de vacas para emitir los mismos niveles de CO2 que un multimillonario. Para luchar contra el cambio climático nos debemos unir y hacer un último esfuerzo. Aqui vamos recorrer a Robert Henry Strauss novamente. Ipsis literis. Eu preciso falar do Estado. Porque, paradoxalmente, por mais que a globalização fale em abolir as fronteiras nacionais, isso é cínico. Ela precisa muito do Estado Nacional. E vamos entender por quê. Está na página 493. O Estado trata de atenuar os efeitos mais graves das crises econômicas, limitando legalmente a liberdade das empresas e estabelecendo restrições ao estatuto jurídico da propriedade privada através de sua subordinação a uma, abre aspas, função social. Mas é uma ingerência, às vezes dispersa, às vezes sistemática, na atividade econômica geral, que não se vê necessariamente acompanhada por um plano de conjunto explícito e detalhado. O Estado, por exemplo, financia em largas proporções a aquisição dos meios de produção por grandes grupos capitalistas. A Coreia do Sul demonstra isso muito bem, o Japão também. Concede tarifas preferenciais aos monopólios capitalistas nos serviços públicos, Brasil, né, eletricidade, transporte ferroviário, etc., contrata grandes obras públicas de saneamento, construção de rodovias, ferrovias, hidrelétricas, etc. Isso os Estados Unidos faziam, principalmente na sua fase keynesiana, até os anos 1970. Era por isso que os Estados Unidos tinham aeroporto, tinha ferrovia, tinha rodovia, tinha uma infraestrutura boa, certo? Depois chegou à conclusão que não deveria fazer isso. Mas continuou fazendo o quê? Grandes compras junto a empresas privadas. E aí estamos falando do complexo industrial militar, né? Porque meios de administração e, sobretudo, meios de violência é isso. Regula o fluxo dos meios monetários, passou a regular cada vez menos, sustenta o setor onde a taxa de lucro monopolista não está assegurada, se ele continua fazendo, contribui direto ou indiretamente a favor da concentração monopolista sobre formas múltiplas, subvenção, crédito, encomenda, regulamentação específica. Certo? É isso. Então, o próprio poder do Estado é regulado na prática pelos grandes capitais. E isso teve consequências a largo prazo. Mas por que nós estamos lendo? Ora, porque Robert Henry Strauss escreveu um livro sobre o assunto e ele falou muito melhor do que eu, então vou usar as palavras dele. Continuando. O Estado, nessa forma de produção, que é o capitalismo, ergue-se como grande parceiro dos conglomerados, colaborando estreitamente com eles no sentido de desenvolver a acumulação e a concentração do capital, bem como no sentido de reforçar a exploração capitalista e incrementar a extração de mais-valia. Como a globalização é um sistema que se prevê global, então o Estado passou a atuar para que as empresas americanas, as empresas do Ocidente, dominassem o mundo inteiro. É isso que é a globalização, gente. Embora, elabora planos setoriais e, às vezes, planos globais, Os Estados Unidos elaboram planos globais. Essa é a ideia da globalização. É exatamente isso. Olha o que o professor segue dizendo. A forma monopolista internacionaliza a produção e as formações sociais hegemônicas, exportam capitais e drenam sobre o trabalho gerado a nível planetário. E, finalmente, a forma monopolista de Estado se estriba no fluxo de tecnologia vendida ou liberada para o uso
temporário mediante desembolsos financeiros. Inclusive, por isso que eu gosto desse autor. Ele escreveu isso em 1978. Hoje é fácil de escrever essa situação. Mas ele falou isso, gente, há 45 anos atrás. E é por isso que eu quero que vocês prestem muita atenção no que ele escreveu na página 496 desse livro. Tá aqui. Ninguém pode assegurar que nas condições capitalistas a automação integral trará abundância e bem-estar generalizado. De início, porque as empresas automatizadas, em primeira mão, apropriam-se da mais-valia produzida pelos trabalhadores de outras empresas através do jogo da concorrência dos capitais e do desenvolvimento desigual. Depois, porque ninguém garante que os capitalistas irão multiplicar seus investimentos no sentido de baratear o custo dos meios de subsistência dos trabalhadores, a ponto de suprimir praticamente o trabalho necessário. Não seria essa a negação das próprias relações capitalistas de produção? Quem teria, então, interesse em servir a burguesia, não só no plano da produção material, mas como guarda pretoriano e como serviçal de sua ideologia? As miras porcões da vida, né? É difícil apostar sobre um erro de apreciação da burguesia, e principalmente sobre um irrefreável impulso para a frente. Se houver uma revolução cibernética, no quadro do modo de produção capitalista, ela não beneficiará senão marginalmente a classe dos trabalhadores. A rica promessa que a automação encerra, com a diminuição do tempo do trabalho vivo, graças à aplicação intensiva e orientada da ciência à produção de meios de subsistência básicos, é uma virtualidade que apenas e tão somente o modo de produção socialista pode atualizar. Cara, na lata, é exatamente o que nós vemos. E é exatamente isso que eu chamo de distopia pós-capitalista, entendeu? Distopia pós-capitalista, da qual eu já falei outras vezes, é exatamente isso. Eu não tirei... Leida, você tirou esse conceito do Kur? Não, meu irmão. Eu tirei de Robert Henry Strauss, página 496. A ideia aqui é muito simples. Automatização, robotização, só representa vantagem para a espécie humana no socialismo. No capitalismo, ela é a produção de uma distopia. No mesmo sentido, eu sempre falo, a gente não é só capitalismo. Ele está ligado ao Ocidente, que era chamado, até uns dias atrás, por civilização judaico-cristã ocidental. Só que ela não tem nada de judaica e nada de cristã. É o mundo anglo-sionista. Os anglos, nós sabemos, são pós-vikings. Mas e os sionistas? Vamos falar sobre eles um tiquinho? Por que alguns evangélicos amam tanto Israel? Simples. O sionismo é uma invenção cristã e não judaica. Tudo começou lá na Reforma Protestante, que basicamente passou a dar protagonismo para a mitologia do Antigo Testamento e interpretar as coisas de uma forma meio literal demais. Para essa nova parcela evangélica, o retorno dos judeus à Palestina seria uma etapa obrigatória para desencadear o Apocalipse e a segunda volta de Cristo, o Messias. Sim, o fim do mundo, essa coisa toda. Muito antes do Theodor Herzl escrever o Estado Judeu, uma galera evangélica, principalmente na Grã-Bretanha, inicia uma corrente chamada restauracionismo, que vai começar a defender essa ideia vulgar de retorno dos judeus à Palestina. E são os restauracionistas que vão plantar essa ideia nos círculos judeus. Só que esse amor todo só vai até a página 2. Para esses evangélicos, os judeus são pecadores por não reconhecerem Jesus Cristo como Messias. E quando chegar o Apocalipse, eles têm que se converter ao cristianismo ou queimar no fogo do inferno. Não acredita em mim? Então se liga no que escreveu Lord Shaftesbury, um influente político e restauracionista britânico em 1839, 57 anos antes da publicação de O Estado Judeu. Nesse artigo, publicado no periódico The London Quarterly Review, ele encoraja que os judeus voltem à Palestina, ao mesmo tempo que chama os judeus de gente cabeça dura, de coração sombrio, afundada em degradação moral, teimosia e ignorância do evangelho. Ah, e claro, ele ainda joga um temperinho colonialista, afirmando que os judeus seriam úteis na derrubada do Império Otomano, o, abre aspas, principal objetivo da política externa britânica na região. O próprio Balfour era um restauracionista e acreditava, ao redigir a infame declaração que leva seu nome e que selou o destino dos palestinos ao prometer um futuro lar nacional judeu na Palestina, que ele mesmo estaria sendo instrumento divino e colocando em marcha a profecia do Apocalipse. A real é que o sionismo cristão e essa relação obscena entre evangélicos e sionistas é, na verdade, fruto do anti-judaísmo europeu, sem falar na ambição colonialista por trás disso tudo. Mas isso é papo para outro vídeo. Nos ajude a combater a propaganda sionista compartilhando esse vídeo e os demais conteúdos da FEPAL.
Palestina livre do apartheid do rio ao mar.